com vocês, meus amores? Estão todos aí sentadinhos, já pegaram aí o livro de História, Geografia e o caderno? Vamos começar a nossa aula de História e Geografia? Peço a vocês que peguem aí o livro de Geografia lá na página 52. Hoje nós iremos falar como se formou as cidades brasileiras, certo, gente? O que são cidades? Vocês sabem me dizer o que são cidades? Eu acredito que sim. Cidade, gente, é uma construção humana, né? Humana por quê? Porque foram as pessoas que construíram. Mas como foi feita essa construção dessa cidade? Quando eu falo para vocês de cidade, logo vem na mente de vocês, na cabecinha de vocês, que as cidades, elas têm uma características. Nas cidades nós temos o quê? Nós temos ruas, nós temos casas, nós temos comércio, não é verdade? Será que todas as cidades elas têm a mesma forma, os mesmos projetos? Lógico que não, né, gente? Nós temos cidades com diferentes modelos de ruas, diferentes organizações, beleza? Atualmente, gente, vamos observar aí no livro de vocês, na página 52, aonde nós temos aí uma avenida na cidade de São Paulo, tá? Olhem só, observe essa avenida aí, nós temos as pistas e muitos prédios. Mas uma cidade, ela se diferencia uma da outra. Nem todas são a mesma coisa, não vão ter as mesmas características. Então as cidades, elas também vão ter características diferentes no seu desenvolvimento econômico, histórico, social. Então elas vão ser diferentes, certo, gente? Então tem aquelas cidades também que elas são espontâneas, cidades de origem espontânea. Mas o que é isso? Uma cidade de origem espontânea. São cidades brasileiras, gente, que se originaram do crescimento, né, de antigos povoados. Então, assim, tinha um povoado aqui, já tinham pessoas habitando, ali colocaram já um comércio, né? Então, elas não tiveram o quê? Um planejamento. Então, a sua origem foi do crescimento de alguns povoados. E ali se deu o que? A formação daquela cidade. Ela não foi planejada, beleza? Elas surgiram e cresceram de maneira desordenada, certo? Então ali o que acontece? Ou seja, as pessoas foram se instalando, como eu já falei para vocês, né? Construindo casas, lojas, ruas, parques, fábricas, e a origem dessas cidades, ela é considerada espontânea. Por quê? Porque não houve um planejamento para a construção dessa cidade, beleza? Então, gente, e com isso, cresciam e se tornavam mais importantes. Elas eram conhecidas como as cidades. Então, como eu falei para vocês, as cidades, cada uma tem uma característica própria, elas são diferentes uma da outra. Então, tem as cidades que são espontâneas, essas cidades, elas surgiram de pequenos povoados, né? Foram se formando essas cidades, certo, gente? Não teve um planejamento para a construção dessa cidade. E ali foram fazendo o quê? As ruas, foram fazendo comércio, né? Foram construindo suas casas. Então, desde o início dessa cidade, então, não houve o quê? Um planejamento. Por isso que nós chamamos de cidades espontâneas. Nós também temos, gente, as cidades que elas foram planejadas. O que é uma cidade planejada? É uma cidade que ela foi o quê? Desenhada, ela foi pensada, onde ia ficar o local do comércio, onde ia ficar o local das casas, das indústrias. E aí nós vemos já o quê? Um planejamento. Não pode o quê? Numa cidade que é planejada, as pessoas não chegam e vão construindo suas casas, não vão construindo seu comércio. Não. Uma cidade planejada é uma cidade que antes dela existir, houve o quê? Um planejamento. E houve alguém para fazer o quê? Para organizar essa cidade, certo?
ela não vai surgindo de forma desordenada, certo, gente? Desorganizada, não. Ela tem o quê? Um planejamento. Então, eu vou colocar aqui uma imagem de uma cidade também, né? Com várias casas, que é uma característica de uma cidade. Ela tem o quê? Tem habitações e, como eu falei, são diferentes umas das outras. Então, vamos lá, gente. Agora, a cidade planejada, que elas surgem com o planejamento, elas são diferentes, certo? Aí no livro de vocês, na página 56, nós temos como exemplo algumas cidades que foram planejadas. Quais foram elas? A cidade de Goiânia, que é localizada lá no Goiás, certo? Goiânia. Outra cidade, Minas Gerais, certo, gente? Minas Gerais é um estado, certo? Também foi planejado. Outra cidade, Palmas, que fica lá no Tocantins, certo, gente? No estado de Tocantins. Outra cidade planejada é Brasília. Brasília, ela foi uma cidade que foi planejada. Quem planejou, quem projetou a cidade de Brasília foi quem? Lúcio Costa. Ele foi quem planejou e quem fez todo o planejamento, quem desenhou Brasília. Brasília também é um exemplo de uma cidade planejada, certo, gente? E Brasília, ela foi construída para ser o quê? A capital do Brasil. Então, Lúcio Costa desenhou, projetou, junto com Oscar Niemeyer, que fez o quê? Os monumentos, né, que estão dentro da nossa Brasília. Então, vamos falar aqui a diferença de uma cidade que nós chamamos de espontânea e uma cidade que é planejada. A cidade espontânea é aquela que nasce com a formação de pequenos povos ali, né? As pessoas vão se reorganizando, vão construindo casas, vão construindo ruas, vão construindo comércio e ali logo se faz o quê? Uma cidade. Essa cidade, ela não teve o quê? Um planejamento para a existência dela. Agora, as cidades que foram planejadas são cidades que são o quê? Pensadas, elas são o quê? Projetadas antes dela existir. Beleza, gente? Então, aí no livro de vocês vão fazer análises de algumas imagens, fazer leitura de textos e responder às atividades do livro de geografia. Então, que vai lá da página 52 a 52, vão ler a 53, a 54, 55, 56, 57, 58, 59, tá, gente? A 60, 61 até a página 63. Vocês irão ler e vocês vão responder. Dentro da cidade também, a tia já estava esquecendo de falar para vocês. Tem o quê? Tem cidades que dentro das cidades existe o desenvolvimento econômico. Então, cada cidade tem algo que vai contribuir para esse desenvolvimento. Umas é o comércio, outras é o turismo, outras cidades é a história que ela tem, né? Que vai atrair também os turistas, certo, gente? Então, assim, tem cidades que o que chama atenção é o comércio, né? O comércio é que vai movimentar a economia dessa cidade e a economia, então cada cidade com essa característica diferente vai o que? Chamar atenção e vai contribuir para o desenvolvimento econômico. Beleza, gente? Então realizam as atividades do livro de geografia após assistirem o vídeo e vamos falar aí também no livro de história, lá na página 46, onde fala sobre o desenvolvimento dos primeiros núcleos populacionais. Nós falamos sobre o período da pré-história, o período paleolítico, o período neolítico e o período da Revolução Agrícola. Lembra, gente, que nós também conhecemos
como o período neolítico, certo? Então, gente, começou como os primeiros núcleos populacionais? Começou desde lá do período neolítico, onde as pessoas, aqueles grupos, deixaram de ser nômades, né, que eram aqueles povos que não tinham residências fixas, não fixavam suas moradias no lugar, sempre estavam no lugar e no outro porque eles viviam da caça, eles eram coletores, não é isso? Então, só que lá no período neolítico, né, eles já começaram a ser o quê? Sedentários. Então, eles já estavam o quê? Estabelecendo suas moradias, já estavam ficando somente em um local, vivendo ali da caça, já estavam sendo o quê? Criadores de animais, eles já viviam das suas plantações, da agricultura, e logo depois veio o quê? A Revolução Agrícola, onde teve o quê? O avanço da agricultura, onde eles já estavam aumentando a sua produção agrícola, beleza? Então lá no texto da página 46 fala assim, que os primeiros grupos populacionais surgiram no período neolítico, que foi esse período onde a tia falou para vocês. Quando alguns grupos humanos tornaram-se sedentários, né? Que sedentários são o quê? Aquelas pessoas que já estavam o quê? Fixando as suas moradias, né? Não eram mais nômades. Então, parte da população já estavam deixando de ser nômades e estavam se tornando sedentários. Com isso, a agricultura, eles estavam trabalhando com a agricultura e a domesticação de animais. Então, a fixação desses povos em um mesmo local gerou grandes mudanças na forma de organização social. Então, eles já tinham suas moradias, eles estavam estabelecendo suas moradias, fazendo as suas moradias. Então, com isso, surgiu os primeiros grupos sociais, certo? Lá na região do Egito e da Mesopotâmia, as condições geográficas favoreceram a agricultura e o desenvolvimento tecnológico. Por conta das cheias do rio, foi possível formar as primeiras aldeias. Beleza, gente? Então, ali, ó, lá na região do Egito e da Mesopotâmia, por conta das cheias, já estavam sendo formadas as primeiras aldeias, que também são núcleos populacionais, certo? Nesses locais haviam casas e viviam cerca de 8.000 pessoas que conciliavam os trabalhos do campo, a caça e a coleta de frutos e vegetais. O trabalho era feito em grupo, pois era preciso armazenar alimentos para todos. Então, eles trabalhavam como nessa época aqui? Em grupo, em conjunto. Todos faziam juntos e todos viviam da caça, da coleta, né, dos vegetais. Beleza, gente? Então, todos trabalhavam em prol do crescimento, né, da formação daquela população. Beleza, gente? Aí lá mais pra frente fala da formação das primeiras cidades, lá na página 48. Então, o desenvolvimento das técnicas agrícolas, gente, lá na Revolução Agrícola, né, já teve o quê? Eles já buscavam o quê? Uma mudança nas suas técnicas agrícolas, porque eles precisavam o quê? Aumentar as suas produções, né? Eles também aperfeiçoaram as suas ferramentas que eles iriam utilizar para fazer o que? O plantio. E fizeram com que a oferta de alimentos crescesse. Então, aumentou a condição de produção, né? Aumentou a produção e também a produção de alimentos cresceu bastante, porque já estava aumentando também o quê? Os grupos, né? A população já estava tendo um aumento da população, a população já estava fixando em um local, então já estava tendo o quê? O aumento também dessas produções agrícolas. Então, com isso, a população aumentou e a produção de alimentos deixou de ser coletiva. Então, igual eu falei no início aqui para vocês, antes o que? Eles estavam trabalhando todos pelo grupo. Então, a partir desse momento também, quando formou as primeiras cidades, a produção deixou de ser o quê? Coletiva, certo? Então, quando aumentou a produção, também aumentou
essa produção deixou de ser coletiva, pois nem todas as pessoas precisavam trabalhar no campo. Uns começaram a trabalhar com o artesanato, né? Utilizando a sua arte, né? Trabalhando com as mãos. Então, a especialização do trabalho e o aumento da oferta de alimentos geraram maior variedade de produtos que poderiam ser comercializados. Então, aí já estava existindo o quê? A formação já estava tendo a formação dos grupos, né, das populações. Com isso já estavam trabalhando também o que? O comércio. Se já existiam as cidades, já estava tendo as cidades, já estava tendo também o que? O comércio. Então eles já produziam tanto os alimentos como também os trabalhos feitos com artesanato, né? Então algumas pessoas trabalhavam no campo produzindo alimentos e outros já trabalhavam o quê? Fazendo produções, né? Outras produções de outros objetos utilizando o artesanato. Então essa transição levou à criação de espaços destinados à produção artesanal e o comércio separados de trabalho do campo. Então já estava aí tendo que a fixação também do comércio, porque já estava surgindo a formação das primeiras cidades. Certo, gente? Porque dentro da cidade, como nós vimos aqui em geografia, né, no conteúdo de geografia que está junto com história, que dentro das cidades tem que ter o que também? O comércio, para que essa cidade ela venha se desenvolver, para que ela venha crescer, não é verdade? Porque o que leva o desenvolvimento da cidade é a economia, certo, gente? Por isso que teve o quê? A criação também do comércio, beleza, gente? Então, separadamente casas e oficinas começaram a ocupar ruas em volta de pequenas praças, onde ocorriam as feiras, dando origem às cidades. Então, gente, muitas dessas cidades aí no início eram protegidas por muros de tijolos que delimitavam as áreas. Então, ali tinha a construção, a fixação desses povos, né, a formação desses povos, aí já estava existindo o quê? A criação do comércio e muitas das cidades, né, a criação dessas cidades, que dentro das cidades nós temos o quê? O comércio. Então, para delimitar um espaço do outro, de uma cidade para outra, eles utilizavam até muros, beleza, gente? Então, vamos continuar. Então, lá na Mesopotâmia, há cerca de 6.000 anos, existiram grandes cidades, como Uruk e Eridu. Elas foram fundadas pelos povos sumérios e tinham características arquitetônicas comuns. Então, Uruk, ela foi a maior cidade do período aí lá na época na Mesopotâmia. Ela era dividida em bairros religiosos, administrativos, residenciais e comerciais. E também tinham exército e um sistema de administração pública. Nas nossas cidades, gente, nós também temos uma organização. Como eu falei para vocês, as cidades, quando elas são planejadas, né? Elas são organizadas, são planejadas e em cada local nós podemos dividir aí os bairros em bairro comercial, industrial, residencial, né? Então assim também tinha essa organização aí lá em Uruk. Então ela era dividida assim, esses bairros, né? Tinha aquele bairro religioso, tinha aquele bairro que era administrativo, onde tinha residência, onde tinha o comércio. Então, outros núcleos urbanos foram construídos em diferentes regiões do planeta. Por exemplo, há mais de 3.000 anos surgiram várias cidades como Atenas, na Grécia, Roma, na Itália, né? E em outros lugares. Então, cada local tem uma forma de organização que é diferente do outro. Tá certo, gente? Então, com essa expansão das cidades e a organização social, gente, diversas cidades surgiram lá na Mesopotâmia e na África. Algumas delas conquistaram outros povos, expandindo seu domínio e transformando em grandes impérios, como no Império Egípcio
e babilônico. Na Mesopotâmia, inicialmente, a administração das cidades era exercida por um sacerdote que governava o próprio templo. Então, nas cidades, nós temos também essa organização, né, gente? Tem cada cidade, nós temos aqui Brasília, nós temos o nosso governador, não é isso? Então, cada cidade nós podemos ter o quê? Um vereador, certo, gente? Então, né, essa organização das cidades, ela já vem desde muito tempo. Então, após vocês assistirem aí o vídeo, vocês irão realizar as atividades também de história da página 46 até a página 46, 47, 48, 49, 51 até a 53, beleza? Leiam os textos, leiam mais de uma vez, são questões muito de interpretação, tá certo? Envolvendo o texto, leiam, interpretem e respondam as questões. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a tia Angélica, beleza, quinto ano? Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.